Muito bem, voltamos com a querida Patrícia Medeiros, diretora executiva da Arsal. E eu deixei uma pergunta no ar. Qual foi, Patrícia? Então, a diferença do transporte clandestino para o transporte licitado intermunicipal. Perfeito. Que é a garantia do usuário, o exatamente. Licitado. Então, a máxima da Arsal é melhorar a vida da população. É melhorar a vida da população em relação aos serviços que são prestados. Então, quando os serviços prestados melhoram a qualidade, isso reflete positivamente para a população. Claro. Acontece que os veículos que a gente tem hoje no sistema licitados, nós exigimos deles cursos de direção defensiva dos permissionários, nós exigimos deles vistoria nesses veículos, ou seja, tem veículo que roda aí, que não é licitado pela Arsal, mas que está com problema de arame nas rodas. Meu então Deus. Assim, uma coisa extremamente precária. Veículo quebrado. Mas que não foram licitados? Não, veículo com para-brisa quebrado. Esse hoje, para a gente, é o veículo que a gente reconhece como veículo clandestino. E qual é a atitude que toma a Arsal quando encontra um Quando deles? nós nos deparamos com veículos clandestinos, nós recolhemos esses veículos, porque eles não podem estar fazendo transporte de pessoas. Eles estão lidando com vidas. Muito bem, agora me diga uma coisa, quem é que ajuda ou que está em cooperação com vocês para o recolhimento desses veículos? É o Detran? Não, nós trabalhamos com a polícia militar, com a polícia... A própria polícia exatamente, militar. Exatamente, com a polícia militar. Diretamente. Exatamente. E então a gente precisa recolher esses veículos que ameaçam a população. Lógico. Então a gente está fazendo agora uma mudança, uma adesivação, identificando melhor os nossos veículos licitados, para que a população não confunda com o transporte clandestino. Que tipo de adesivação? Muito bom isso. Nós estamos colocando faixas agora enormes, as faixas são enormes, com origem e destino bem grandes. Esse veículo, ele tem um número único, então você pode ligar para a Arsal, esse veículo aqui, se a população quiser confirmar, esse veículo é seguro. Esses veículos, eles são todos monitorados, rastreados via satélite. Eles têm um botão antipânico em caso de assalto, né? E aí se aciona a polícia. Certo, muito bom. E eles são veículos que têm uma vida útil determinada, então assim, você vai ver clandestino aí, carro bem antigo, e a gente só tem veículo, se for micro-ônibus, até 7 anos a vida útil dele. Se for ônibus, no máximo 10 anos. Então são veículos que são mais novos, a nossa idade média da frota é bem menor do que isso, a gente tem um controle em relação a isso. Os veículos são vistoriados, você não vai ver veículo com para-brisa quebrado. E se acontecer, e a nossa fiscalização se deparar, nós estamos sanando esses problemas. Muito bem. Agora me diga uma coisa, Patrícia. Existe um convênio entre vocês e o Detran, por exemplo? Sim, nós temos um convênio com o Detran, nós temos convênio com a Polícia Militar, nós temos convênio com a Superintendência CMTT de Maceió. Certo. E de algumas outras cidades que são sempre parceiros em todas essas atividades. Quais são as outras atividades públicas onde a Arsal interfere? A Arsal também... Além do gás e além do transporte clandestino. A gente atua na energia, como eu já havia falado, e também no saneamento básico. E aí é seríssimo. Em relação ao saneamento, nós temos uma competência diferenciada, diferente da energia. Sim. E diferente do gás. Muito bem. E do transporte. A competência do saneamento, ela é municipal. Perfeito. Então, quando nós assumimos um município, assumimos no sentido de regulamos aquele município em relação ao saneamento, nós precisamos que aquele município delegue para a gente a competência de regulá-lo, porque a competência é municipal. Mas é ele que tem que delegar para vocês? Ele tem que delegar para a gente. Por exemplo, Maceió tem uma agência própria, porque nós não regulamos Maceió, certo. Porque Maceió tem uma agência própria, a Asmarc, que é uma agência reguladora que trata Maceió. Muito bem. Então, se Maceió... Mas trata em benefício próprio? Trata a situação do... Não, o que eu digo em benefício próprio é o seguinte: se o saneamento é feito por ela e é um órgão dela que fiscaliza, está fazendo em benefício próprio. Não, porque seria a agência reguladora, porque de certa forma, por exemplo, se fosse dessa maneira, o gás, por exemplo, tem uma cota parte do Estado. Sim, sem e ainda dúvida. assim nós imparcialidade. Com imparcialidade. É verdade, então a agência municipal ela também tem essa. Esse é o papel da agência reguladora. Okay. A agência não é uma agência de governo, a agência é uma agência de Estado
que precisa regular aquele serviço Muito bem. para melhorá-lo. Muito bem. Então nós temos outras cidades, por exemplo, Arapiraca, que é a segunda cidade acho que mais importante do estado nesse momento. Onde a regulação onde é de a regulação vocês. é da ARSAL. Muito bem. E como é que vocês fazem a regulação de saneamento básico? Nós temos hoje contratos assinados com 35 municípios, né, que por intermédio também da Casal, né? Certo. Então nós regulamos a Casal em relação a esses 35 municípios. Muito bem. Estamos buscando também sempre expandir, né, essa regulação. Aqui, por exemplo, a gente tem Barra de São Miguel não, perdão. A gente tem Santa Luzia do Norte, a gente tem municípios como Japaratinga, tem muitos municípios também, tem Messias, tem muitos municípios no Agreste, Aí no eu Sertão. pergunto a você, que nota você dá, enquanto ARSAL, a questão do saneamento básico no estado? Olha, o saneamento para a gente é uma seara nova, que está basicamente, começou a se concretizar no ano passado. Importantíssima. Nós estamos começando fizemos um convênio também com o IMA, que tem laboratórios que ajudam a analisar a qualidade da água. Então o saneamento, diferente do gás natural que trabalha com distribuição, ele vai tratar desde a captação da água. Então ele é um trabalho diferenciado. Então a gente utiliza também os laboratórios e tem uma série até a distribuição, como é que essa água vai chegar naquele determinado município. Agora me diga uma coisa, Patrícia, qual é o futuro que vocês almejam para as atividades da ARSAL? Até onde vocês acham que podem chegar? Olha, em relação ao saneamento... A tudo, de um modo geral. Nós falamos do gás, nós falamos do transporte, nós falamos do saneamento. Que mais? O que mais a ARSAL pode entrar e deve entrar no futuro? A ARSAL já é uma agência multidisciplinar, né? Isso. Ela já trata dessas 4 áreas reguladas e já é bastante em relação às outras agências nos outros estados da federação. Geralmente se tem 2, 3 áreas reguladas, tem gente que tem uma área só. Então, já é bem diverso o nosso campo. A gente espera, na verdade, melhorar esses serviços que a gente já tem regulados. Muito bem. Talvez trabalhar com resíduos sólidos. Com resíduos sólidos. Interessante. Seria interessante. Que também é uma seara nova. Problema hoje. E é uma seara nova. E no Brasil inteiro. Exatamente. Que anda se desenvolvendo a passos relativamente largos devido por uma questão de necessidade. É verdade. Você veja que agora você falou em resíduos sólidos, isso evidentemente que me lembra a questão das complicações que vem acontecendo em relação aos lixões que foram largados e abandonados. Você viu essa questão agora dos aeroportos. Os urubus que estão aí criando problemas imensos para as aeronaves. E nós temos um lixão ali ainda não resolvido. Apesar de termos o aterro sanitário, mas nós temos um lixão não resolvido, que acaba influenciando no aeroporto de Maceió. Nós temos a pretensão de adentrar nessa seara de resíduos sólidos também. Muito bom. Ainda é só uma pretensão, a gente ainda está... Mas o pessoal do saneamento já está começando a acompanhar, mas é um universo tão vasto, muito vasto, que nós precisaríamos repensar talvez até uma questão de estrutura e de capacitação nessa seara dos resíduos sólidos. Me diga uma coisa, legalmente, até que ponto as agências de regulação têm força sobre os assuntos que elas atuam? Olha, nós conseguimos trabalhar muito tranquilamente. Não somos objeto de grandes interferências, efetivamente. A gente consegue, pelo menos a ARSAL, eu não sei como é que as outras agências estão funcionando, mas a gente tem trabalhado com independência. A agência reguladora ela tem independência administrativa, ela tem independência financeira, e isso é o que faz com que o serviço funcione. E ela tem independência opinativa sobre os erros que acontecem? Sim. Eles são respeitados quando apontados? Sim. Ou é preciso chegar ao ponto de justiça?
Não, no geral, nós temos poucas ações na justiça, uma ou outra relativa a uma ou outra empresa de transporte. De empresa, mas de governo não. Mas de governo não. A gente tem assim, porque todo o nosso processo é muito transparente. Então, você vai fazer, por exemplo, uma revisão tarifária, a gente abre consulta pública, faz audiência pública, então nós escutamos a população pode mandar suas contribuições, a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores, a Casa da Indústria. Perfeito. Então é um processo muito transparente. Perfeito. Eu acredito e tenho observado que cada vez mais existe uma credibilidade maior em relação às agências reguladoras. Você tem sentido isso na ARSAL? Olha, eu sinto que nós estamos caminhando, mas eu acho que a agência reguladora, em algumas áreas, como por exemplo o transporte, ela tem dificuldade de ser bem vista. Né? Então, bem vista por quem? Bom, os transportadores reclamam porque querem andar com excesso. A gente diz, vocês não podem andar com excesso, claro, porque a população tem que ser transportada com conforto e segurança. Claro. A população reclama de ser transportada com excesso, mas a própria população se sujeita a subir numa van e andar dobrada. Exatamente. Então, assim, a gente pede também que a população nos ajude nesse sentido. Então, você não acha que o que está faltando, talvez, não sei, seja uma melhor cultura dessa população em relação às agências reguladoras, no caso específico a ARSAL? Também. Às vezes a população ela não sabe a quem reclamar. Ela tem um problema e ela não sabe a quem reclamar. Muito bem. Nós tivemos muitos problemas em relação à energia, o desconhecimento das pessoas em que a gente regulava isso, olhava-se a ARSAL e pensava-se transporte. E a ARSAL é muito mais do que o transporte. O transporte é uma parte dela. Lógico. Então, às vezes a população não sabe quem reclamar. A população não sabia, por exemplo, que tinha 1 hora para o gás sanar um vazamento. Então, não, sanou com 24 horas. Tá ótimo. Não, peraí, 24 horas não, gente, é 1 hora só. Exatamente. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente está tentando passar para a população, para que a população conheça os seus direitos. A gente mandou confeccionar umas cartilhas para distribuir, para que a população conheça os seus direitos e nos reclame, porque esse feedback para a ARSAL é importante. Não deixa de ser uma espécie de PROCON, né? Sim. Não deixa de ser. Porque nós não podemos estar em todos os lugares. É lógico. Então, nós queremos que a demanda venha a nós também. Patrícia, olha, eu fiquei muito satisfeito de receber você aqui, com as explicações que você deu. Eu acho que hoje o meu público telespectador, que é formador de opinião, começa a entender o que é a função de uma agência reguladora. Mande leve um abraço muito gostoso para o meu amigo pessoal, Marcos Vasconcelos, diga a ele que eu espero você e ele aqui nesse programa, tá certo? Para a gente fazer uma boa discussão ainda maior do que essa, porque essa foi ótima, com vocês. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer também para o seu público o que é um pouquinho da ARSAL. Com certeza. Você leva um beijo também? Leva um beijo lá? Levo sim. Para Vanessa Alencar, minha querida amiga que manda muita notícia para mim sobre a ARSAL, e na minha coluna do Primeira Edição eu sempre coloco alguma coisa que ela manda. Viu? Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado a vocês também que estiveram conosco. Até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, quando ele manda dizer que quer, meu amigo. Não tem agência reguladora, não tem ninguém, é ele que manda. O programa vai vir, o encontro também. Obrigado.